Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo, boa noite. É um prazer mais uma vez nos encontrarmos aqui no programa Além da Notícia. Como todas as quintas-feiras, a gente recebe você aqui com um imenso prazer e leva até você também sempre convidados importantes, especiais, que tratam de temas do seu interesse. Hoje não será diferente e para nós é uma honra receber aqui em nossos estúdios o ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, muito boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um motivo de muito orgulho poder estar podendo participar desse programa. Toda nossa a alegria também, ministro, e tenho certeza que as pessoas de casa que agora vão nos acompanhar, elas poderão conhecer muito do trabalho social que vem sendo feito pelo Ministério da Cidadania, de um modo muito particular. Esse tempo de pandemia colocou em bastante destaque o trabalho do seu ministério. E agora, com o Auxílio Brasil, a gente vai tirar aqui todas as dúvidas com o senhor também. Mas antes de nós começarmos aqui as temáticas, eu quero já apresentar tanto o ministro quanto também o trabalho do seu ministério. João Roma é natural de Recife, Pernambuco. Começou a carreira política em 1991 como assessor do governo pernambucano e atuou na esfera federal do governo de Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 1998. É formado em Direito e foi eleito deputado federal pela Bahia para assumir a legislatura de 2019 a 2023 na Câmara dos Deputados. No parlamento, João Roma defendeu pautas como inclusão digital, marco legal das startups, reforma tributária e ações que possam dar mais dignidade aos que mais precisam. Desde o dia 24 de fevereiro de 2021, está licenciado do cargo por assumir o Ministério da Cidadania no governo de Jair Bolsonaro. O Ministério é responsável pelos programas sociais do governo, incentivo à cultura e ao esporte, prevenção contra as drogas, segurança alimentar e nutricional dos brasileiros mais necessitados, entre outros. Ministro João Roma, geralmente as pessoas, os cidadãos, têm compreensão do que é cidadania, da sua cidadania, daquilo que lhe é de direito? Exato. A cidadania é uma aspiração, não é, de cada integrante da nossa sociedade que busca, não é, seus direitos, não é, que busca ter a plenitude do seu exercício enquanto cidadão na sociedade. Não é, isso exprime bem, não é, a missão desse ministério, braço social do governo Bolsonaro, um ministério que trata justamente da missão de transferir a cada cidadão brasileiro essa aspiração natural. Então, nós buscamos, em especial, assistir aos mais necessitados. Não pode haver cidadania plena enquanto um irmão nosso não consiga dormir porque está com a barriga roncando de fome. Não existe cidadania plena quando a gente, no mesmo país, onde a gente discute hoje as energias renováveis, as mudanças tecnológicas com acesso à informação, né? Nesse mesmo país a gente veja pessoas, né, que não têm sequer o mínimo, né, das conquistas, dos seus direitos básicos, né, da sua dignidade humana. Então essa, portanto, é uma missão primais da estruturação do Estado brasileiro e é essa missão que está dedicada a nós e nós estamos buscando honrar em cada minuto cada colaborador do Ministério da Cidadania ciente dessa importante função, não é, em especial nesse período de enfrentamento à pandemia. Olhando aqui para o seu ministério, eu vi que ele é composto por 24 áreas de competências. Eu acho que o senhor perdeu uma agora, que foi a área da cultura. Já já a gente fala sobre isso também, que foi para um outro ministério. E dentre elas aqui a gente destaca a Política Nacional de Desenvolvimento Social, que é o responsável do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, a Política Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, a de Assistência Social, a de Renda e Cidadania, sobre drogas também, um assunto importante que nós vamos aqui tratar com o senhor. Mas eu pergunto assim, essas políticas todas aqui, elas visam contemplar a que cidadão? Que pertencente a qual classe social? Quem é o destinatário do trabalho deste ministério? Em especial, nós descrevemos, não é, aquele cidadão que encontra-se hoje na faixa da pobreza e extrema pobreza. É aquele cidadão que encontra-se em situação de vulnerabilidade.
essa classificação não se dá exclusivamente por um critério financeiro, né, mas se dá, portanto, por todas as condicionantes que fazem, né, aquele indivíduo, né, estar atravessando por aquele momento de dificuldade. Né. Portanto, o cadastro, por exemplo, para integrar um programa social permanente como o Auxílio Brasil, que é o programa que sucede o Bolsa Família, que interliga políticas públicas, que é o programa permanente do governo, ele tem por meta, portanto, fazer um diagnóstico de cada cidadão, verificar as condições como ele vive, como é a sua composição familiar, né, quais esses dilemas que ele tem enfrentado no seu cotidiano, para que a gente possa, além, né, de ofertar a ele uma rede de proteção social, também apresentar trilhas de emancipação, que ele possa enxergar o Estado como um parceiro para que ele consiga, sim, né, alcançar, por exemplo, uma oportunidade de trabalho, poder, ao invés de perder os benefícios, ele ter um estímulo para alcançar, né, mais conquistas, né, na sua existência, e que ele possa também, né, proporcionar melhor qualidade de vida para a sua família. O senhor já tocou em pontos importantes aqui, então já vou direto aqui para o Auxílio Brasil. Ontem, dia 17, começou a ser pago o novo valor do Auxílio Brasil, de R$ 217,18. Mas há uma expectativa de que esse programa pague um pouquinho mais e, para isso, que chegue aos R$ 400, depende da PEC que está lá no Senado agora. Quais são suas expectativas? Expectativa positiva, estamos confiantes. O Congresso Nacional, do qual faço parte, eu sou deputado licenciado, estou atualmente como ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, e o Congresso não tem faltado à população nesse momento de enfrentamento à pandemia. Foi assim na aprovação do orçamento de guerra, foi assim na aprovação da PEC emergencial. Agora, recentemente, tivemos a aprovação da PEC dos precatórios, que viabilizará o pagamento dos R$ 400 mínimos para os beneficiários do programa pela Câmara dos Deputados. E nossa expectativa, portanto, é positiva em relação ao Senado Federal. Esse não é um momento de queda de braço, nem política, nem ideológica, nem partidária. Esse é o momento da união dos líderes políticos para que a gente possa, sim, certo, amparar os brasileiros mais necessitados. O presidente Bolsonaro está determinado em ajudar aqueles que mais precisam. O Auxílio Brasil vai, portanto, diretamente a essas pessoas. São as pessoas que fazem parte, não é, de uma classificação dentro do cadastro único. Todos os beneficiários do Bolsa Família até então serão contemplados e, além disso, nós estamos buscando zerar a fila daqueles que estão aguardando receber esse benefício. E esse auxílio complementar, não é, esse benefício que visa equalizar, portanto, esses recursos, ele fará com que ninguém no programa receba menos de R$ 400 durante isso que são as consequências sociais da pandemia. A pandemia está passando, mas os efeitos sociais dela vão perdurar por algum tempo ainda. Então, o que nós estamos querendo é dar um reforço nessa estrutura social, então pagando o mínimo de R$ 400. Existem muitos que vão receber, inclusive, mais, a depender da composição da família, né, da sua renda mensal, da situação com que se encontra. Mas nós queremos ter um mínimo de R$ 400 para cada um do cidadão brasileiro que esteja participando do programa permanente e o Auxílio Brasil. O senhor tocou em alguns pontos importantes aqui. O senhor falou que existe uma fila. Hoje, o Bolsa Família estava pagando cerca de 14 milhões de famílias. 14 milhões e 700 mil famílias. O Auxílio Brasil começa pagando para quantas famílias? Queremos chegar agora em dezembro pagando para mais de 17 milhões de beneficiários, mais de 17 milhões de famílias. Já inclui aquela fila de 3 milhões e pouco de pessoas que estavam aguardando? Aproximadamente 2 milhões de pessoas nessa fila. E nós queremos zerar essa fila já agora em dezembro. E quem são essas pessoas que estavam nessa fila? Qual é? Justamente essas pessoas enquadradas, né, em situação de vulnerabilidade social, aqueles que recorreram através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que assim como o SUS funciona de forma tripartite, federativa, está estruturado em todos os municípios do Brasil. Então, todo aquele cidadão que, porventura, encontre-se nessa situação, que faça parte da faixa da pobreza e extrema pobreza, que esteja em vulnerabilidade social, ele precisa procurar, sim, essa rede de assistência com profissionais, né, capacitados para que possa, sim, fazer o cadastramento, atualizar, inclusive, as informações dessa pessoa e, daí, sim, ele passar a ser elegível, ou seja, estar apto para receber o programa permanente do governo.
Eu acho que era até bom a gente aproveitar, o senhor explicar também por que nos últimos meses a gente ouviu algumas informações de que pessoas estavam sendo cortadas do Bolsa Família. Quem eram esses que estavam sendo cortados? Era real isto? O que ocorreu foi no pagamento do auxílio emergencial. Não é? O auxílio emergencial foi um programa que foi um destaque mundial, inclusive o Brasil foi elogiado por organismos internacionais como o Banco Mundial, o ONU, a OCDE, e que fez o quê? O Brasil conseguiu em tempo recorde e de maneira muito eficaz fazer com que chegasse o dinheiro na ponta. Mais de 68 milhões de beneficiários receberam o auxílio emergencial. E ele cumpriu sim sua finalidade para que atenuasse o sofrimento dessas pessoas. Muitos pais e mães de famílias que não estavam sequer podendo sair de suas casas para ganhar o sustento de suas famílias. Então, o auxílio emergencial, que diferente do programa permanente, ele tinha um preço único, não é? Começou com 600, depois 300, depois mudou para as condicionantes, R$ 250, sendo R$ 150 para o indivíduo sozinho e R$ 375 para as mulheres chefes de família. Nesse auxílio emergencial, nós começamos a ter acesso a uma série de cruzamentos de fontes de dados distintas. Não é? Então, em cada pagamento do auxílio emergencial, nós estávamos conseguindo processar mais de 30 diferentes fontes de dados. E com isso, né, apareceram, obviamente, muitas informações conflitantes. Irregularidades? Pessoas que declaravam uma renda e, na verdade, se constatava através desse cruzamento uma renda distinta. Pessoas que diziam ter um patrimônio e, de fato, tinham um outro patrimônio. Não é? Pessoas que tinham, por exemplo, cargos públicos, né, e que estavam lá cadastradas tentando receber o auxílio emergencial. E esse recurso é um recurso federal destinado para aquela população que estava descrita dentro da medida provisória, dentro do decreto presidencial do presidente Bolsonaro, que era justamente a pessoa naquela faixa, né, de renda e, em especial, as pessoas que trabalhavam na informalidade. Né? Então, durante todo esse período, né, muitas pessoas, portanto, foram afastadas do recebimento do programa, uma vez que elas não se enquadravam nesse perfil. E, além disso, também tiveram muitas fraudes. Grupos organizados que se utilizavam, né, da tecnologia e fraudavam pessoas muitas vezes bem intencionadas, passavam seus dados e muitas dessas quadrilhas, né, lesou, né, brasileiros e também o erário público. E tanto que nós presenciamos várias operações da Polícia Federal, chegamos a funcionar inclusive com alguns integrantes da Polícia Federal tendo acesso a informações diretas lá do Ministério da Cidadania para que pudesse a cada mês, não é, ir afastando, não é, essas irregularidades da execução do auxílio emergencial. Todas essas pessoas, tanto essas que receberam irregularmente, quanto essas que criminosamente buscaram também esse benefício, deverão devolver esse dinheiro? Ele voltará para os cofres públicos? As que foram por informações, não é, que não apresentavam um dolo, né, nesse recebimento, eles recebem, portanto, o boleto de cobrança pela Receita Federal. Né? Já aqueles que atuaram de forma criminosa, né, que comprovadamente havia dolo nesse desvio de recursos públicos federais, eles estão também respondendo processos penais. Né? Trata-se de crime federal e, portanto, eles estão sendo acometidos, né, não só da investigação, como também do devido processo legal. A gente saiu aqui do Auxílio Brasil, entramos no auxílio emergencial. Deixa eu voltar ao Auxílio Brasil aqui, que eu vejo que tem 3 tipos de benefícios previstos. O benefício primeira infância, o benefício composição familiar e o superação da extrema pobreza. Qual é a diferença de um para outro nesses 3 aí? O Auxílio Brasil ele interliga políticas públicas, né, políticas de assistência social que são muito importantes e elas, agindo de maneira coordenada, podem ter uma maior eficácia na transformação da realidade desses brasileiros. A primeira infância, por exemplo, é uma das prioridades que nós temos. Nós executamos atualmente, através do programa Criança Feliz, o maior programa de visitação de gestantes, de crianças, de todo o mundo, né, visitações presenciais, inclusive monitoradas também com o sistema à distância. E isso é fundamental, porque é justamente nesse período dos 0 a 36 meses que a criança, né, ela está ali se estruturando, né, para seu pleno desenvolvimento. Então, é fundamental ali o quesito nutricional, né, toda a parte
não é, de motora da criança que precisa ser desenvolvida, o vocabulário que precisa ser disponibilizado para essa criança, várias, não é, técnicas que são passadas, portanto, para essas famílias, para que essa criança possa, sim, ter acesso, não é, a tudo que estiver, não é, disponível no Estado brasileiro, para que ela possa ter o seu pleno desenvolvimento. Aquela é uma faixa fundamental para o desenvolvimento daquele futuro brasileiro, não é, no futuro. Então, nós estamos interligando, portanto, essa política, né, e fortalecendo essa política de primeira infância dentro da execução do Programa Auxílio Brasil. Depois vem a composição familiar, que antes eram outras regras ainda no Bolsa Família. Apenas uma pergunta, ele vai ser acrescido ao valor dos R$400 neste caso? Acrescido. Não é um valor de R$400 nem de R$217. Como eu lhe falei, o Auxílio Brasil, ele tem um valor a depender da composição, sim, de cada família. Então, essas condicionantes que nós estamos conversando, elas compõem, né, elas integram, elas reforçam, certo, o benefício básico. Né? Então, existem pessoas, por exemplo, atualmente no programa permanente, que recebem menos de R$100 e pessoas que recebem até mais de R$600. Então, o que nós estamos buscando com esse benefício complementar é equalizar para que ninguém receba menos de 400. Mas, obviamente, existirão famílias que vão receber mais do que esses 400, como já ocorre hoje, através, inclusive, né, do acréscimo de valor com esses condicionantes. O senhor estava entrando para a segunda aqui, fase que era a composição familiar. Então, a primeira infância, a composição familiar, né, que antes ia até uma fase da adolescência e agora, né, pega já até o final, né, do ciclo, né, dessa criança, né, quando ele vai para a maioridade, né, e o benefício, né, da pobreza, que é justamente para que possa dar um reforço àquela família para superar aquela situação em que ela se encontra. E mais do que isso, né, no Auxílio Brasil você tem um componente, né, que nós já implantamos no BPC, que é o Benefício Prestação Continuada, né, que antes a pessoa que conseguisse um emprego, por exemplo, no BPC, perderia o benefício. Já agora, né, com o Auxílio Inclusão, ele, ao conseguir, por exemplo, assinar sua carteira, ele recebe 50% do valor do benefício, além do salário que ele está recebendo daquele que o contratou. E tem a garantia, caso dê errado, caso ele perca o emprego e não esteja nas regras de proteção trabalhista, ele retorna imediatamente para o programa. Da mesma forma, né, muitas pessoas que estavam no Bolsa Família, certo, tinham receio de assinar a carteira, e perder o benefício. E perder o benefício. Agora, a pessoa pode assinar a carteira, mantém o benefício, ainda tem mais um estímulo de R$200 para ficar, portanto, no emprego e daí conseguir avançar, né, nas conquistas, né, na sua família. Essas informações, ministro, estão chegando para essa classe de pessoas? Essas informações vão chegando com o tempo porque, óbvio, muitas vezes não é possível comunicar tudo isso, sim, dentro, né, de uma forma tão aprofundada. E, portanto, eu até agradeço a oportunidade, né, de poder estar falando sobre tema como esse, que cada pessoa que vai levando essa informação adiante vai mostrando a importância, a dimensão dessa ferramenta, não apenas na proteção social, mas também na transformação social. O que nós estamos apresentando nesse momento é uma evolução das políticas de transferência de renda. Bom, o terceiro critério aqui, o previsto no Auxílio Brasil, tipo de benefício, é superação da extrema pobreza. Já entrou em algum desses critérios aí ou ele se distingue ainda? Foi esse último que eu comentei, último, né, que justamente ele visa compensar, né, quando a renda da família, né, por composição de indivíduo, está abaixo, né, da renda da extrema pobreza. Então, ele visa dar um reforço para que a gente consiga diminuir, né, essas desigualdades e poder propiciar a essa família, né, uma vantagem nesse desenvolvimento do programa. Ministro, o senhor tocou também aqui num outro programa chamado Brasil Fraterno. O Brasil Fraterno, ele distribui cestas básicas. Ele é temporário por causa desse momento de crise ou também será um programa permanente? Ele vai muito além. O Brasil Fraterno, ele começou com uma iniciativa sequer estruturada enquanto programa. Isso surgiu, logo que eu cheguei no Ministério da Cidadania, que foi em fevereiro desse ano.
Nós passamos janeiro, fevereiro e março sem o pagamento do auxílio emergencial, uma vez que precisava ainda ser aprovado. Então foi um momento, né, de muita tensão, né, onde começou a ficar mais latente a questão da insegurança alimentar. Muitas pessoas enfrentando a questão da fome. E, em especial, né, eu recebi a visita do prefeito de Aparecida do Norte, a cidade da nossa padroeira, né, desesperado porque a cidade estava, né, por imposição do decreto do governo do estado de São Paulo, fechada, sem poder receber seus visitantes, e muito da renda das pessoas que ali vivem se dá em virtude justamente dos eventos, dos romeiros. Não é? E naqueles dias a gente acompanhou a emoção do prefeito, a dor do prefeito, que ia em tudo que era lugar pedindo ajuda. Exatamente. E nessas andanças, né, ele bateu lá no Ministério da Cidadania e minha assessora informou que o prefeito Aparecida estava lá. Eu recebi, não estava previsto na agenda nem nada, mas recebi e ele, né, conversou de uma forma muito sincera comigo. Inclusive, ele se emocionou durante a conversa, o que fez com que eu me emocionasse também e buscasse atender aquilo ali. E eu vendo entrevistas do prefeito naquela ocasião, eu também chorei em alguns momentos que ele dava tantas entrevistas e a gente falava sempre com ele. Ele disse, né, amigos de infância que estavam lá recorrendo a uma cesta básica, né, um momento de muita dificuldade. Foi aí que eu, né, me mexi, né, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, né, através do Pátria Voluntária, ela já estava fazendo uma grande mobilização, né, justamente para irradiar esse sentimento de solidariedade do povo brasileiro. Né, a primeira-dama que ia para a periferia, buscava, né, solução. Recordo até que no aniversário dela, em vez de presente, ela pediu que fosse doações em alimentos para dar para as pessoas. E dentro desse contexto, nós conseguimos uma quantidade de cestas básicas, nós fomos a Aparecida e nisso, né, verificando esse cenário, nós estruturamos essa iniciativa do Brasil Fraterno, que era o quê? Era disponibilizar informações justamente sobre essa população, né, que está nos cadastros do Ministério da Cidadania, no CAD único, né, que fazem parte da pobreza e do sistema pobreza, para que a gente tanto evitasse a redundância de ações, quanto, não é, a ineficácia de algumas ações. Porque às vezes tem gente que recebe até 3 bolsas, 3 cestas de alimento, e tem família que não recebe nenhuma, não é, porque não está num determinado cadastro de uma instituição, porque muitas instituições se mobilizaram. Instituições religiosas, né, associações da sociedade civil, né, grupos de empresários se mobilizaram. Então, são muitas iniciativas, não é, mas muitas vezes ou tem a redundância ou não consegue atingir aquela família que de fato está numa situação muito delicada. Então nós estruturamos essa iniciativa chamada Brasil Fraterno, pedi apoio inicialmente ao Sistema S, fui a CNC, CNA, CNI, né? O SEBRAE já participou no início. Então com isso o movimento foi se ampliando, desdobrou, portanto, ramificações como o Agrofraterno, por exemplo, onde só com as empresas do agro, né, conseguiu-se aí quase 1 milhão de cestas de alimento, não é, em todo o Brasil. Então, isso mostrou, né, a força de você agregar vetores, né, da área econômica, da nossa sociedade, do desenvolvimento, para superar essa agenda tão importante. E daí, né, despertou uma outra informação. Como é que um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, que 1 em cada 5 pratos de comida no planeta é fornecido pelo Brasil, um país que desperdiça mais de 30% do que produz no quesito de alimentos, como nesse país ainda temos tantas pessoas passando fome? O que vocês descobriram? Burocracia, peso do Estado para dificultar muitas vezes essas engrenagens, porque não é escassez de comida. O problema são as desigualdades e você conseguir linkar as pontas. Um dos exemplos foi na semana passada, quando nós conseguimos assinar o Brasil Fraterno Comida no Prato, junto com o presidente Bolsonaro, regulamentando as doações de alimentos, inclusive colocando ao dispor de toda a população, certo, a rede, não é, de banco de alimentos. São mais de 200 bancos de alimentos já credenciados em todo o Brasil. E como se dava isso, Ronaldo? O empresário ele era punido quando doava alimento. Vamos supor uma indústria de alimentos que coloca lá um pacote de bolacha
na prateleira do supermercado. Antes de chegar o vencimento daquele pacote de bolachas, ele tem que retirar aquele produto, né, da prateleira e colocar e repor o estoque. Mas esse produto dele, ele destina, ele faz como? Ele incinera, destrói, não pode sequer jogar no lixo. Quando ele faz isso, ele tem o benefício fiscal, ele, portanto, não recolhe o imposto daquele produto. Quando ele passava adiante para uma doação, por exemplo, ele recolhia o imposto daquele produto, portanto, ele era punido. Com essa regulamentação agora, ao invés dele incinerar um produto que ainda não chegou na sua data de validade, ele pode destinar esses produtos, ainda economizando com a logística reversa, porque ele teria que fazer todo esse processo de destinação. Ele pega, portanto, esses produtos, cadastra facilmente no portal, não é? E lá já tem as entidades cadastradas que querem receber a doação de alimentos. Então, ele consegue, portanto, dar destino a esses alimentos para uma população que, inclusive, não seria o seu mercado consumidor, porque não tem condições aquisitivas de ir lá, né, comprar esse produto, mas tem fome e precisa, sim, que pessoas ajudem. Então, por isso que no Brasil Fraterno Comida no Prato, é o Brasil que tem, ajudando o Brasil que não tem. Então, vamos lá. Essa legislação mudou porque realmente o que o senhor está nos dizendo aí causou indignação na maioria de nós que tomávamos conhecimento, por exemplo, de situações assim, que realmente um dono de supermercado, alguém que tinha um produto ali já com prazo de validade vencendo, e até uma comida, um dono de restaurante não pode dar uma comida que sobrou para uma pessoa de rua que passa ali pedindo. A legislação evoluiu, faltava regulamentar. E é isso que nós fizemos nesse que é um dos itens, né, do nosso enfrentamento nesse quesito da superação da fome no Brasil. Esse ministério que eu estou, ele já chegou a ser chamado de Ministério de Combate à Fome. Lá no início do governo Lula, né, o projeto social do PT não era Bolsa Família, era o projeto Fome Zero, que não evoluiu, não deu certo. E hoje nós estamos resgatando, né, várias engrenagens, né, de superação que a população brasileira ainda aguarda, para que a gente consiga unir as duas pontas. Um Brasil que tem dado certo e orgulhado o mundo inteiro pela sua produtividade, né, através do agronegócio, né, junto com a população que, pela questão da desigualdade, né, não tem acesso ao básico da sua alimentação. Superando esses quesitos de regulamentação, a gente está conseguindo, portanto, juntar essas duas pontas e fazendo fluir, não é? Uma vez que nós temos sim abundância de alimentos no Brasil. Então, nós estamos avançando muito nessa pauta. Uma das vertentes foi esse Brasil Fraterno Comida no Prato, que faz com que toda a nossa rede de varejo, a indústria de alimentos, possa ser mais proativa, sem ser punida pelo Estado, por estar beneficiando as pessoas mais necessitadas. O Brasil Fraterno Comida no Prato tem outros aspectos também a serem destacados? Tem outros aspectos. Então vamos fazer assim, depois do intervalo a gente volta a falar sobre ele, não é? Gente, acabou o primeiro bloco aqui com o ministro da Cidadania, João Roma, mas aguarda um pouquinho aí, já depois do intervalo a gente volta. De volta aqui no Além da Notícia da noite de hoje. Nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, João Roma. Nós já aqui passamos por temas diversos, mas ainda resta um pouquinho, ministro, para esse último bloco de programa. Vamos falar de esporte. O seu ministério é o responsável pelo Bolsa Atleta, pelo Bolsa Pódio. Nessas últimas Olimpíadas agora, por exemplo, a gente viu que muitos atletas brasileiros, que foram medalhistas, inclusive, eram patrocinados, ajudados pelo Bolsa Atleta. Qual é a porcentagem desses atletas brasileiros que recebem hoje o Bolsa? E parece que há ali também classificações diversas para esses atletas receberem valores diferentes, não é? Sim, esse ano o governo federal disponibilizou um número recorde de Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Foram mais de 7 mil beneficiários, 7 mil atletas que recebem mensalmente, portanto, essa ajuda do governo federal para levarem à frente a sua atividade esportiva, poder superar suas marcas e, nos momentos adequados, orgulhar o nosso Brasil. Afinal de contas, todos nós ficamos felizes com a conquista de uma medalha. Mas muitas vezes, para chegar lá, naquele momento, estar em condição de competir com atletas de outros países, não é uma tarefa fácil. E nem todos têm patrocínios, né? E o que muitos desses atletas falam, que às vezes até conseguem uma premiação, mas às vezes são coisas eventuais.
e já o Bolsa Atleta e o Bolsa Pod consegue, né, dar uma permanência, dar uma garantia mês a mês para que essas pessoas possam sim ter tranquilidade para desenvolver sua atividade, superar suas marcas. Né, agora, nas Olimpíadas, mais de 85% dos atletas eram beneficiários do Bolsa Atleta e do Bolsa Pódio. Isto é, o Brasil teve ali quase 300 atletas. 85% deles recebem essa ajuda? Sim. E na Paralimpíada também mais de 90%, né, também eram beneficiados com Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Essa Olimpíada de Tóquio trouxe para o Brasil o número recorde de medalhas, né, superando inclusive a marca do Rio de Janeiro, né, que era uma Olimpíada que a gente jogava em casa. Né, mesmo lá do outro lado do mundo, né, conseguimos aí um número recorde de medalhas. Né, então isso mostra assim que nós temos cada vez mais investir, e em especial investir na base. Né. Agora mesmo no Auxílio Brasil, nós estamos também dando um estímulo para todos aqueles jovens que se destacarem. Esse ano, depois de 18 anos sem acontecer, nós resgatamos os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros. Então foi realmente um evento fabuloso, delegações de jovens estudantes de todo o Brasil. Você via pessoas de toda parte, não é? Eu vi jovens chegando no Amapá desfilando em carros de bombeiro, não é? Pessoas sendo recebidas nos aeroportos de todo o Brasil, não é? Delegações de jovens estudantes que participaram, portanto, do JEBs no Rio de Janeiro. Isso é um estímulo fenomenal para toda uma geração de atletas. É porque lembra até os grandes atletas, Claro. ou equipes que vencem competições aí oficiais no E mundo. imagine, há 18 anos que estavam interrompidos os Jogos Escolares Brasileiros. Eu cheguei a disputá-los. Não bom. fui um campeão, mas cheguei a disputar os JEBs. Está aí, uma pessoa de sucesso, não é? Superou suas marcas, está aqui brilhando para todo o Brasil e ajudando tantas pessoas, não só como comunicador, mas também como agente de transformação social. E o JEBs, portanto, é um desses estímulos do esporte lá na base. Então, nós precisamos ter, né, esses eventos, mostrar a essas pessoas que elas podem, sim, né, ter caminhos de superação. Né? E no Auxílio Brasil, nós temos lá justamente um benefício especial para todos esses jovens que se destacarem na atividade esportiva, para que suas famílias comecem a observar naquilo ali também uma grande ferramenta de transformação social. Então, são muitos pontos positivos, né? E o esporte, sem dúvida nenhuma, das atividades, assim como a cultura, né, que mais tem estimulado, né, o desenvolvimento das nossas crianças. Ministro, só voltando aqui no Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, os valores mais ou menos que recebem os atletas no Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio é também um acréscimo para aquele que chegou ao pódio, é isso? Sim, o Bolsa Pódio já para competições, né, específicas, né, mas o Bolsa Atleta ele tem várias categorias, desde os iniciantes, né, tem os esportes coletivos, até já, né, valores maiores, né, então supera aí, né, tem Bolsa Atleta de R$10 mil. Né, então tem muitas pessoas recebendo. E tem sido fundamental, porque muitas vezes é a garantia que o atleta necessita para ter o mínimo de tranquilidade no seu lar, para que ele possa desenvolver sua atividade esportiva. Também é importante dizer que esses valores, eles talvez, imagino, eles são analisados de acordo também com o tipo de esporte, tudo descrito no edital, né? essas informações estão no site do Ministério da Cidadania. Tem esporte mais caro que outro. cidadania.gov.br, ou no hashtag Isso é Cidadania. Então, todos aqueles que, porventura, tiverem interesse, participem do edital. Esse ano tivemos um dos maiores editais, né, com mais de 7 mil beneficiados. Né, e no ano que vem terá um outro edital. Vou falar de um outro assunto aqui. A pasta da cultura saiu do seu ministério. Qual foi o entendimento para tirá-la do seu ministério e levá-la para o Ministério do Turismo? Eu não era ministro ainda na época, né, isso foi... Osmar Serraglio, logo no início do governo Bolsonaro, depois o Onyx Lorenzoni assumiu o Ministério da Cidadania. E a pasta da cultura, certo, foi transferida para o Ministério do Turismo. Não é? O governo interpretou que teria mais sinergia, né, unindo essas duas facetas. Não é? Eu tenho muita afinidade com o ministro Gilson, com o secretário Mário Frias, com a presidente do IFAM, Larissa. Eu já trabalhei na área da cultura, eu fui delegado do Ministério da Cultura na região Nordeste,
não é? E, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito importante também, né, no quesito da transformação social, inclusive nas conquistas, né, de cidadania que falamos antes. Mas esse não é um governo que trabalha com caixinhas herméticas, esse não é um governo que pratica empurroterapia. A gente sempre busca criar sinergia nas nossas ações, portanto, muitas vezes eu tenho feito, né, agendas em conjunto com meus colegas ministros, como é o caso do ministro Gilson Machado Neto, né? Então, quando se avança em pautas como essa, são assuntos muito positivos, porque a gente consegue dar, inclusive, sinergia. Mas, então, toda a Secretaria Especial de Cultura já tinha saído do Ministério da Cidadania antes da minha chegada, que foi no final de fevereiro desse ano. Mas mesmo assim, eu imagino que o senhor se compadeceu muito e o seu ministério deve ter atuado, porque a gente viu que o setor de eventos, de espetáculos, o mundo circense sofreu muito nesse período de pandemia agora e necessitou ser socorrido, né? Sofreu muito, né? Teve, portanto, várias medidas legislativas e ações do governo, né, para amparar esse setor. E agora é o momento de retomada. Eu acho que agora é o momento de que cada localidade dessa, eu acho que tem muito brasileiro com sede de viver. As pessoas estão querendo, né, você vê hoje um crescimento muito grande, tanto na área de turismo, né, e o turismo está diretamente relacionado tanto a patrimônio cultural quanto para eventos, né, como especialmente no quesito, né, dos eventos, onde eu me refiro, por exemplo, no caso do Estado da Bahia, quando eu sou deputado federal, represento o Estado da Bahia aqui em Brasília. Muita gente sofreu, né? Porque geralmente você observa o artista, certo? Mas por trás daquele artista tem toda uma estrutura, não é? Pessoas que muitas vezes vivem, por exemplo, de um comércio, de um evento, e passa depois meses ali com o recurso daquele evento onde ele trabalhou. E às vezes ele não tem uma outra atividade para se adequar, se não tiver a realização do evento. Profissionais dos bastidores, pessoas que trabalham na iluminação, na sonorização, não é? Há toda uma cadeia, certo, que depende disso, e pessoas que ficaram, né, totalmente desguarnecidos, sem poder desenvolver suas atividades. Vários músicos, não é, integrantes de bandas. Então, é um setor que, sem dúvida nenhuma, é o setor que mais sofreu, não é? E que é praticamente o último, não é, que está aspirando a retornar à normalidade de suas atividades e ainda sofrendo, né, por muitos quesitos de regulamentação. Então, é importante, sim, uma atenção especial para os seus eventos, né? Até as entidades religiosas, né, tiveram impedimentos e restrição dentro das suas atividades, né? Então, agora eu acho que já chega o momento, né, com todo o quesito de segurança, a gente poder avançar, porque tem muita gente que tem sofrido os efeitos sociais e o impacto econômico dessa pandemia. Ministro, já chegando ao finalzinho aqui, povos indígenas, quais ações competem também ao seu ministério que diz respeito aqui em chegar a alcançar os povos indígenas? Olha, toda essa matéria de assistência social, nós atuamos, é uma atribuição da FUNAI, mas nós, né, agimos em total cooperação, como foi, por exemplo, durante o período de pandemia, assim como também atuou o Ministério da Saúde, nós, por exemplo, atuamos no quesito da distribuição das cestas de alimento, certo? Foram muitas ações desenvolvidas, né, pelo Ministério da Cidadania, em parceria, né, com a FUNAI, através do Ministério da Justiça, para que nós pudéssemos, né, chegar junto e assistir a população indígena, né, e isso foi feito, sim, em todo o Brasil. Muitas pessoas acham que isso está restrito a algumas regiões do Brasil, mas existem, né, tribos e populações indígenas em muitos locais do Brasil, como inclusive no Nordeste brasileiro, não é? Então, várias, né, dessas populações foram assistidas, né, através das políticas, né, enviando cesta de alimento, né, levando também toda a rede de proteção social, né, em consonância com a política desenvolvida pela FUNAI, né, que tem buscado cada vez mais estabelecer um diálogo com as populações indígenas no nosso Brasil. Qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Há iniciativas do seu ministério também que visam justamente essa qualificação, não é? Existem essas iniciativas, muitas desenvolvidas, né, com recurso direto do Ministério, com várias
com vários organismos, mas também em parceria com outros organismos, como, por exemplo, o Senai, o Sebrae, né, vários organismos que atuam também, né, nessa matéria, porque essa preparação para o mercado de trabalho é também uma trilha de emancipação. É fundamental que a gente possa cada vez mais gerar essas oportunidades para essa população que encontra-se em situação de vulnerabilidade, para que ela possa assim superar, né, dificuldades do seu dia a dia, para que ele possa, né, ocupar um protagonismo maior na sociedade. Então, toda essa capacitação, todo esse trabalho é fundamental que haja todo esse engajamento, não, como eu disse, feito 100% pelo governo federal. Não precisa ser isso não pode agir como um monopólio do Estado da capacitação das pessoas. Nós temos a rede de ensino, mas o que nós estamos buscando fazer é fazer com que isso esteja cada vez mais afinado com as expectativas, com as vocações locais. Né? Então, existem, né, muitas possibilidades, né? E, às vezes, né, capacitações de atividades até mais simples, mas que têm, né, uma total eficácia porque gera de imediato a empregabilidade daquela pessoa. Então, é muito importante, né, que possamos desenvolver em parceria com entidades que estão vivendo, né, na realidade daquele local e que possam, portanto, aliar certa necessidade de contratação com a capacitação de pessoas para aquele universo. Última pergunta de todas. Fim de ano chegando o período do Natal. Em boa parte do Brasil, a gente tem aquele período de chuvas fortes. Há projetos, programas, ações previstas para um fim de ano que chega, para o ano novo que vai começar também? Há algo aí em embrião também que o Ministério prepara? Olha, tem muitas iniciativas lá no Ministério em andamento. Já tem trabalho demais? Pouco para o que devemos fazer. Eu acho que a missão é imensa. Outro dia eu citei um trecho de Camões que dizia: é tamanha bem-aventurança o dar-vos o quanto posso e o quanto tenho, que quanto mais vos pago, mais vos devo. É um trabalho, sem dúvida nenhuma, fascinante. Essa é a missão mais desafiadora que a vida pública me apresentou até então. Mas é também um privilégio você poder estar atuando para diminuir o sofrimento de milhões de brasileiros, superando entraves burocráticos que dificultavam a vida de tanta gente, superando pautas que envergonhavam a nossa nação por décadas. Então, essas conquistas, são conquistas da nossa sociedade. Então, são muitas missões, é um trabalho gigantesco, mas ainda tem muito por fazer. Então, eu estou muito estimulado, em ainda poder consolidar alguns projetos que serão, sem dúvida nenhuma, de muita eficácia para melhorar a vida de muitos brasileiros. Obrigado, ministro. Foi um prazer recebê-lo. Êxito em seu trabalho, porque certamente, seu trabalho sendo exitoso, o nosso povo vai receber lá na ponta os benefícios todos. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos. E com a intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que eu sei que o senhor é devoto dela. Estive na canonização dela lá em Roma. Olha só. Muito obrigado. Muito bem. Você que esteve conosco aqui no Além da Notícia de hoje, a nossa gratidão também a você. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta aqui. A partir de amanhã, esse programa já pode ser visto no Canção Nova Play. Grande abraço, boa noite e até semana que vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.